Olá, o programa Médico da Família está de volta. E no programa de hoje eu converso com o cirurgião cardiovascular, o Dr. Mauro Cosme Gomes de Andrade, sobre um assunto que sempre causa muitas dúvidas, as recomendações e os cuidados no uso do marca-passo. Nos últimos 10 anos foram feitos mais de 260 mil procedimentos para implantes desses aparelhos só aqui no Brasil. Doutor, dá para mostrar para os nossos telespectadores como que é esse marca-passo? Dá. Tem aqui uma linha do tempo aqui, Olha aí. dos marca-passos, né? Eles já foram, mal comparando, quase do tamanho de um maço de cigarro, seja em tamanho, seja em uma espessura, e a gente vê que ao longo do tempo ele foi diminuindo de tamanho, né? Hoje, a média de tamanho é de uma caixa de fósforo um pouquinho maior e de uma espessura quase metade da caixa de fósforo. Olha aí. Então, dependendo do tipo de marca-passo, tem alguns que são um pouquinho maiores, porque tem muitas funções. O que é ainda um pouquinho mais grosso é o marca-passo que dá choque, porque ele tem que ter um grupo de baterias. Na verdade, cai como todo circuito, né? O circuito do marca-passo é do tamanho de uma unha. Agora, todas as outras partes dele que estão envolvidas são as baterias para ter uma longa duração. Perfeito. Então, como o senhor disse no primeiro bloco, hoje em dia, dependendo, você nem percebe que a pessoa está com marca-passo, né? Tem pessoas que usam blusas, mulheres usam blusas para aparecer normalmente o ombro e você vê Nem muito nota. pouco. E doutor, quais são os riscos associados ao implante de um marca-passo? Hoje está se comemorando o dia do portador de marca-passo. Então, no Brasil inteiro está se comemorando esse dia e nós ficamos incumbidos de divulgar aqui em Campo Grande. Você corre mais risco antes de tê-lo do que depois que tem. Então, hoje você tem uma vida que é muito pouco limitada. Então, você pode trabalhar, você pode dirigir, o tempo de direção que você fica impedido após o implante é de 15 dias, se for profissional, um mês. O desfibrilador, aquele que dá choque, hoje tem uma recomendação de não se autorizar a direção profissional. E caso a pessoa tome um choque, nós temos um filme aqui de um jogador de futebol que morreu durante a partida de futebol sem recurso, porque ele fez uma arritmia, e nós temos um outro filme de um jogador que caiu no chão porque teve uma arritmia grave e o próprio aparelho recuperou ele e ele consegue sentar e voltar à vida dele, né? Que estava sem nenhuma ação a mais. Então, existia um exame que tinha uma restrição grande, que é a ressonância magnética, mas os marca-passos que nós estamos implantando hoje já não tem problema. Então, uma vida muito próxima do normal. E as pessoas não precisam ter medo dessa pessoa. O que diz a limitação da pessoa é o tipo de doença no coração que ela tem, e não o fato de ser um portador de marca-passo. E quais os cuidados que um portador de marca-passo deve ter? O marca-passo percebe que o coração bateu através do impulso elétrico do coração. Então, se ela for submetida a qualquer tipo de choque, o marca-passo interpreta que o coração está batendo e não age. Então, se fosse fazer, por exemplo, uma fisioterapia que desse pequenos choques, o marca-passo desliga e a pessoa, se depender dele, pode voltar a desmaiar. Tem pessoas que usam o marca-passo 100% do tempo. Se desligar, apagam. Tem outras que usam 10%, 20%, só em horas de alguns períodos do dia. E o outro é qualquer lugar que tem um campo magnético, que era o problema da ressonância, que ainda não tem. Mas marca-passos antigos, há uma restrição para aeroporto, passar naquele detector de metal, e nos bancos também, que é dado passe livre para a pessoa não ter que passar na detector. Porque o detector de metal pode interferir. E outros lugares de onda de rádio muito grande. Nós já tivemos pacientes que instalaram uma antena de celular em cima do quarto dele, porque era o último andar do apartamento. Então, é muita intensidade da onda de rádio que poderia ser captada por esse aparelho. O uso do celular não prejudica o marca-passo? Celular, a gente tem uma recomendação de não botar no mesmo bolso do mesmo lado e não falar no mesmo lado. Mas nunca aconteceu nenhum evento grave. O senhor falou, doutor, que de tempos em tempos há necessidade de se trocar as pilhas, né? O senhor falou a cada 15 anos, é isso? Varia de 8 a 12 anos. 8 a 12 anos. Mas há necessidade sempre de trocar o aparelho?
Quando acaba a pilha, sim. Essas pessoas são acompanhadas por um período de 4 a 6 meses. Então, de 6 em 6 meses ou de 4 em 4, elas comparecem à consulta e nós analisamos o funcionamento dele, se tem alguma alteração, e damos uma previsão de tempo de acabar a bateria. Então, ele, pelo uso anterior, ele diz quanto tempo deve durar. E existem situações em que a pessoa não pode usar o marca-passo, doutor? Raríssimas. Não tem nenhuma situação assim que seja uma contraindicação absoluta da pessoa. Inclusive, pessoas que têm problema nas veias, a gente tem a possibilidade de fazer uma cirurgia, abrir o tórax e colocar um marca-passo que parece uma saca-rolha em volta do coração, e não através das veias, como a gente viu no desenho. Doutor, o senhor falou que hoje é o dia do portador de marca-passo, né? Qual que é a importância e qual que é o objetivo dessa data? Esclarecer as pessoas que é um aparelho que só traz benefícios. O Brasil, comparado com todos os países daqui da América Latina, ele põe menos marca-passo na população do que esses outros países. Então, a gente acha que é um problema de acesso a médico ou medo que as pessoas têm. Então, ela só pode dar mais segurança e qualidade de vida para as pessoas. Não tem nada que alguém pudesse fazer antes de ter marca-passo e hoje não possa fazer. Então, a ideia é esclarecer quem tem e as pessoas que trabalham com eles. Ninguém pode ter uma limitação grande só pelo fato de ter marca-passo. Pode ser, inclusive, atleta. Perfeito. Doutor Mauro, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado aí, mais uma vez. Se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se você preferir, entre em contato pelos nossos telefones que estão aí na telinha. Ou entre no site www.programamedicodafamilia.com.br. E desejo a todos uma ótima terça-feira, um forte abraço e até amanhã.